Êxodo 7, versículo 8 ao 14, onde diz: Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre ou algum sinal, diga a Arão que tome a vara e jogue diante do faraó, e ela se transformará em serpente. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse versículo 14, versículo 8 de Êxodo 7, né, é o seguinte: o mesmo bastão ou bordão, o mesmo bordão que o Moisés trouxe desde o Sinai, onde ele estava pastoreando e teve um encontro com Deus. O mesmo bordão que se transformaram anteriormente em serpente, Moisés correu dela. E vale a pena a gente ressaltar que um sujeito de 80 anos correr de uma serpente, certamente era uma serpente perigosa, né? Versículo 11 diz que Faraó mandou chamar os sábios, feiticeiros, os magos do Egito, e esses caras fizeram, por meio de arte ou de ciências ocultas, fizeram a mesma coisa. Cada um deles, ou eles, né, pegaram ali os seus bordões, jogaram no chão, e então aquele bordão se tornou uma serpente. Bom, com isso, o faraó se encheu, né? Meus feiticeiros fazem isso também. E eu acho que ele se autoafirmou na tese que ele vinha tendo, de que esse negócio de encontro com Deus foi uma história inventada por Moisés para tirar o povo do Egito, ou para que cessasse o trabalho. Ok? Então, eles operam sinais, e os sinais eles são importantes para trazer um convencimento, né, às pessoas que estão vendo aquele sinal. Ok? Esses sinais convencem muitas pessoas a respeito do poder daquele Deus ou daquele outro, tal, né? Na verdade, tudo que envolve o sobrenatural, para nós é desconhecido, certo? Mas para você saber se provém de Deus ou não, é só você observar a natureza das coisas. Ninguém é bobo o suficiente para se deixar enganar muito tempo. Quando um texto fala vara de Arão, na verdade está se referindo ao bordão de Moisés, no versículo 12. Né? O que acontece é que o versículo 12 diz que a cobra, o bordão de Moisés, aqui está de Arão, de Moisés, engoliu as outras cobras. E agora? Se os magos eram realmente magos, se os feiticeiros eram bons, por que eles não fizeram a cobra de Moisés, a serpente de Moisés, vomitar as outras cobras que ela engoliu? Né? Então, uma coisa interessante aqui também falar é que, nesse caso aqui, é onde aparecem aqueles nomes Janes e Jambres. Eles resistiam a Moisés, né? Esses feiticeiros aqui, os amplos de ciência oculta, faziam sinais parecendo os sinais que Deus ordenou que Moisés fizesse. Ok? Vamos lá. Faraó se endureceu, versículo 12. E, os meus feiticeiros fizeram isso, então, mesmo os feiticeiros do faraó saem derrotados da história, o faraó ainda se endureceu. Disse: não, isso é fraco. Ok? Mesmo os feiticeiros dele saem derrotados. Esses Janes e Jambres são magos que perderam seus bastões para o bastão de Moisés, ou para o bordão de Moisés. Tá certo? Diz assim no versículo 15 de Êxodo 7. E se você tiver uma Bíblia em ordem cronológica, como esta que eu tenho aqui, você vai procurar a página 107, parte A, final. Diz assim: as águas transformaram-se em sangue, é o tema, né? Então o texto, vamos lá. Disse Deus a Moisés e Arão: vá ao faraó de manhã, bem cedo, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo. E leve também o bordão, a vara, né, que se transformou em serpente. Diga a faraó: o Senhor, Deus dos Hebreus, mandou-me dizer o seguinte: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo e elas se tornarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão e o rio ficará cheirando mal. E os egípcios não suportarão beber as suas águas, as águas do Nilo. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a vara e estenda a mão sobre as águas, né, do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e todos os reservatórios, e as águas, todas elas se tornarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Né? Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas, e aí nós sabemos como é que é. Versículo 21 diz que os peixes morreram, o rio cheirava mal, os egípcios não conseguiam beber a água, e então havia sangue por toda a terra do Egito. Né? Os magos do faraó, os magos vieram, versículo 22,
Diz que os magos vieram e fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. E então o coração do faraó se endureceu mais uma vez. Ele não deu ouvidos a Moisés e Arão no tocante a deixar o povo ir para o deserto, fazer um culto. Então, versículo 23 diz que Faraó deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Não quis nem dar atenção para Moisés e Arão, tá certo? Então, todos os egípcios cavaram buracos à margem do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podia mais ser bebida. Passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Olha só, quando Deus fala para Moisés e Arão, vá até o faraó, espere ele lá na margem do rio. O que eu me lembro, a primeira coisa que eu me lembro, é que a margem do rio é o mesmo local onde Moisés foi deixado, correndo risco até de ser comido por algum crocodilo, exceto por uma coisa, a Miriam, a irmã de Moisés, estava lá vigiando. Mas uma criança, uma adolescente, não teria como enfrentar um crocodilo, né, para salvar o seu irmãozinho. Isso foi há 80 anos atrás. Versículo 16, quando Moisés diz para o faraó que Deus está falando o seguinte, deixa meu povo ir, até agora você não me atendeu, é como quem está, é como o pai, né, que chega para o filho, rapaz, eu já te falei como é que você tem que fazer, e você quer me atender, você é teimosinho, né? Deus está advertindo aqui que vai chegar o tempo da correção dura. Então, o faraó veria pessoalmente a primeira praga, né? Então, diferente de ouvir dizer que ouvi isso, ouvi aquilo, ele iria ver agora a primeira praga, a água se tornando sangue. Então, o Nilo começa, a primeira praga, as águas do Nilo tornando-se sangue, não é sangue de verdade, é vermelha água, e não dava para consumir, os peixes morrendo. Então, o Nilo era o pai dos deuses, era visto como pai de todos os outros deuses. Então, o Nilo, além de ser o pai dos deuses, além disso, fornecia água para a população e recebia culto. O Nilo era, portanto, um deus, e só existia vida no Egito por causa do Nilo. O Nilo era quem possibilitava essa vida no Egito. As águas do Nilo tornarem-se sangue é uma coisa, agora até as vasilhas dentro de casa, os reservatórios, os canais, todo lugar onde tinha água ia ficar como sangue. Vixe, a principal divindade egípcia agora seria a causa da morte, uma causa de morte para os peixes, para a população de forma geral. Então, durante uma semana, eles iriam ficar aí com o rio desse jeito, a podridão. Você sabe que quanto mais tempo vai passando, mais podre vai ficando, e podridão de peixe é uma coisa terrível, certo? As águas se tornariam venenosas, por causa da morte dos peixes. Os magos egípcios vieram e fizeram o mesmo. A mesma transformação foi. Eles provavelmente pegaram água nesses buracos, à margem do rio, como quem cava os buracos mesmo, era buraco, não era cacimba não. E aí conseguiram, por meio das suas artes, das suas ciências ocultas, transformar a água em sangue. E no que isso difere do primeiro sinal, que lá atrás, que Deus falou, o terceiro sinal que Deus falou para Moisés, né? Um era o negócio da vara, o segundo era colocar a mão no peito, quando tirasse a leprosa, e depois não mais. O terceiro sinal era Moisés pegar a água do Nilo, jogar fora, e a água que jogasse fora, ela se tornaria sangue. Agora aqui não é jogar fora. Na verdade, lá fora, na margem do rio, as pessoas estavam cavando buraco para ver se conseguiam água para matar a sede. Está certo? Veja bem, queridos. Eles acharam água, esses magos acharam água para fazer essa demonstração de poder, né, deles. Está certo? E aí, aqui é o momento em que o faraó se endurece de novo, diz, esse Deus eu acho que ele ficava falando consigo mesmo, né? Esse Deus é uma fraude. Tudo que ele faz, meus feiticeiros fazem também, né? Ele não se importou com Moisés e Arão, ele deu as costas e foi embora, foi para casa, para o palácio. O faraó, para não crer, ele fica reforçando consigo mesmo a tese de que Moisés é uma fraude, esse negócio de Yahvé é uma fraude, né? E que essa história de ter encontrado Deus era uma mentira, né? Então é isso aí. Versículo 24, quando diz que o pessoal que estava cavando buraco era para não morrer de sede. Bom, então deixa eu ler um texto aqui para você, onde diz assim o seguinte, rapidinho. O Senhor falou a Moisés o seguinte, vá ao faraó e diga-lhe que, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, mais uma vez, né? Deixa o meu povo ir para me prestar culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama, e estarão também nas casas dos seus conselheiros, dos conselheiros do seu povo, dentro dos seus forno de fazer pão dela, e nas suas amassadeiras. Olha, eita, rãs. As rãs subirão em você, e em seus conselheiros e seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, e sobre os canais, sobre os açudes, faça subir delas as rãs sobre a terra do Egito. E assim Arão estendeu a mão, fez o que Deus tinha mandado, né? As rãs subiram. Aí, né? Está em Êxodo 8, do versículo 1 ao versículo 7, negada. Ok? Até aqui a segunda praga
O povo todo está sofrendo. O povo do Egito está sofrendo. O povo de Israel está sofrendo também, ok? Eles moravam na região de Gozen, mas estavam sofrendo também. Então o decreto de Deus continua. Libere o meu primogênito, certo? Ou eu vou prejudicar o seu. Né? O primogênito de Deus é o povo de Israel. Ok? Tá certo? Então as rãs do texto aqui, atual, era uma espécie de rã que podia chegar até 7 centímetros. Não trouxe a régua. Mas, gente, isso aqui é 10 centímetros, olha. 10 centímetros. 7 centímetros é aquela rãzinha. Sabe aquela rãzinha que você... Ó. 7 centímetros. Ok? A rã que chega a 7 centímetros. Rãzinha. Ok? Deixa eu marcar aqui. Agora, veja bem. Uma rãzinha, por pequena que seja, um animal imundo, infestando todo o Egito. Logo, os egípcios, eles eram, né, essa cultura, uma cultura muito higienizada. Oh, meu Deus, o pessoal não gostava muito de sujeira, não. Eles eram tudo limpinho, né? Eles prezavam muito pela higiene. Tá certo? Bom, então, essa é a segunda praga, que surge em consequência da desobediência, ou da dureza do coração do faraó. E parece ser uma continuação da primeira, porque na primeira, Nilo estava umas águas, né, venenosas, peixes mortos e tal. E aí agora, do Nilo vai sair a segunda praga. Do Nilo. Vixe, pai dos deuses, né? Agora vai ser motivo de morte para o povo, e de podridão, e de falta de higiene. Tá certo? Como o Nilo estava podre, e estava esquisito, ninguém ia lá, as rãs poderiam se multiplicar, né? Multiplicaram-se. E foi um negócio prodigioso, certo? E elas subiram para as regiões secas e quentes. Então, agora é o seguinte, as rãs, elas desidratam muito rápido e elas morrem. Por que elas subiram para o lugar seco, para o lugar quente? Por mais que o Nilo esteja podre. Está podre? Tá. Então está cheio de inseto, né? Não parece que as rãs estão agindo contrário à sua natureza? Porque eu acho que o correto, o normal, seria as rãs permanecerem na margem, ou no Egito, ou no Nilo ali, a margem, comendo inseto. E não subir lá para os campos, para as casas, invadiram. Eram tantas que não tinha como também ficar ali, só ali. Então, elas subiram. Bom, já pensou Deus, se Deus, com o poder dele, que faz com que rãs deixe um lugar podre, cheio de inseto, para ir perturbar as pessoas dentro de casa. Você já pensou se ao invés de Deus enviar rãs, enviasse assim, os crocodilos, né? Os crocodilos, uma praga de crocodilo invadindo as casas? Você já pensou se Deus fizesse isso, Negadem? Já pensaram nisso? Então, palácio do faraó, quarto do faraó, sua cama, seu forno, sua amassadeira, subirão em você, a expressão de Moisés. Esse negócio nojento, o Nilo tinha sido usado para deter a multiplicação do povo israelita, né? É outra coisa que você precisa lembrar. O Nilo, que é objeto de culto, tinha sido usado para deter, frear, retardar o crescimento populacional de Israel. Era para matar os meninos, jogar ali. Quem lembra disso? Você lembra disso? Pois é, agora estava multiplicando só desgraça. As rãs, né? É isso aí. As crianças foram tiradas dentro de suas casas para serem jogadas lá. Agora as rãs estavam saindo de lá para invadir as casas de todo mundo. Oh, que negócio legal, né? É uma deusa egípcia. Heket. H-E-K-O-Q-E-T. Heket. Essa Heket, ela assim, um corpo de uma mulher com a cabeça de rã. Os egípcios atribuíam às rãs poderes divinos. E agora eles estavam sendo punidos por essas tais rãs. E por essa falsa crença. Estavam sendo punidos com a invasão massiva de rãs. Canum é outro deus, o deus egípcio, que é marido da Heket, marido da rã, Canum. Esse deus, ele teria criado todas as coisas, fazendo a própria vida sair pelas narinas de Heket, né, que é a deusa rã. Essa superstição fazia que fosse proibido a matança de rãs. Só para você rir um pouquinho, dá uma risadinha aí. Era proibido matar rã. Toma, faraó! Egípcio, né? O ataque de Deus, porque primeiro pegou o pai dos deuses, que era, no caso, o Nilo. Agora, uma deusa, uma das principais, olha só. Heket, né?